coisas que está na nossa mente. Amém. O primeiro item nós cantamos é de história. Eu também quero muito de espírito, renovar, voltadamente do espírito. A gente tem uma coisa aí que eu falo do turbulência cerebral. Sim. A você tem que compreender. Sim. Nós todos voltamos para esse nosso Amém. Não existe esperança. Não existe somente privilegiado. Não é necessidade disso. Mas você entender. Jesus amado. A sua mente compreende que Ele é amado. Igreja dos irmãos. Deus é Deus amigo. E Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Ele fala do sofrimento dele a quem acabamos de cantar. Uma profecia de séculos atrás de Isaías. Ele nem imaginava, talvez ele entendeu o que ele fez hoje. Em Atos capítulo 8, nós temos o eunuco vindo de Etiópia no seu carro. Ele tinha uma parte da Bíblia nas suas mãos, e a parte que ele tinha era exatamente da Bíblia. Ele também precisava somente de privilegiado da igreja. Mas ele não entendia quem aquilo que deveria aquela mensagem. Ele precisou de alguém que o ensinasse, que mostrasse para ele o significado daquela verdade de Isaías, quando a ovelha muda para o matador. Isso é para você que é o autor, você é uma profecia de uma outra pessoa. E Filipe foi tocado pelo Espírito Santo para ir até aquele grupo, aquele superintendente da tesouro da rainha da Etiópia, a rainha de Canaã. E ele foi falar para aquele grupo. Essa palavra, você acabou de dizer, não tem ela tem uma pessoa maravilhosa. Amém. Eu quero falar para você mais 10 escrituras acerca de Jesus. E aqui eu ouvi essa mensagem, quando ele soube, ele estava se referindo àquela mensagem, quando a sua mente compreendeu que essa mensagem referia-se a Jesus, o Nazareno desprezado, o rejeitado. Eu falo por isso, ele creu. Porque Isaías, no versículo 8, pergunta: quem creu? Quem creu na nossa pregação? Quem, Paulina, creu na nossa pregação? Isaías estava com pavor no seu coração, porque ele acreditava tantas palavras, ele acreditava tanto na experiência, ele acreditava tanto e tanto a pregação sobre o povo. E ele chega nesse capítulo 4. Quem creu em nossa pregação? Ontem eu trouxe uma mensagem tremenda. Tremenda mensagem. Eu pergunto: quem creu? Quem aceitou? Quem recebeu? Não vejo uma coisa. Mil anos antes, 4 vezes, quem creu? Quem creu? E a quem foi revelado o braço? A quem foi revelado, Senhor, a força, o poder, a autoridade do Senhor? A quem foi revelado? Porque Deus subiu como renovo terra cheia, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que ele agradasse. Eu perguntei para o caso para a irmã, para a Márcia, o Mito está falando que ele tem beleza incomparável, que ele é tão formoso, ele tem beleza incomparável.
Isaías está dizendo que ele não tinha beleza. Isaías está dizendo que ele não tinha formosura. Mas o livro está falando que ele é obediente comparado. Não vai falando, não vai deixar ninguém. Na Bíblia, o livro está falando. É bom. A resposta do Cristo acerta. Nós nos deixamos todos. Você sabe por que nós nos deixamos todos? Porque Isaías está perguntando quem creu na nossa pregação. Aí você olha para você nessa manhã e fala, eu creio. Eu creio! Aí quando você crê nele, ele se torna aberto. Ele é aberto para quem crê. Ele é formoso para quem crê. Ele é preparado para quem crê. É para quem recebe. É para quem aceita. Ele é aberto. Por isso que nós não tradição nenhuma. Entre os que nós cantamos e a profecia de Isaías. Porque nós cremos. Se você creu para você quem creu em nossa pregação, diga, eu creio. Eu creio. Sim. Nós vamos baixar o filho. Nós precisamos renovar o nosso chão. Mas a gente pergunta para ele também. Você creu nisso, tá bom? Quando você voltou para cá? Tinha lá 3 colegas. Tinha lá o jogueiro. Tinha lá, não sei se está vendo, vamos falar. O UFC. Tinha lá. Eu vou dar uma resposta, não. E essa resposta tem que pôr no seu coração. Ele falou, renova. O que eu chamei, nós nos voltamos para Israel. Nós somos igreja. Nós somos Deus do céu. Todos nós hoje estamos sobre o nosso Espírito Santo. Com a nossa melhoria de vida. Não nada é errado. Mas não foi esse o momento que Deus fez para nós. Não foi esse o momento que a igreja que Deus fez a igreja no campo. Não é esse o chamamento que ele tem para nós. Não chamamento que ele tem para nós só para ver como domingo de manhã, levantar a mão para o coração. Ele tem algo mais para nós. Ele espera que façamos algo mais. Ele espera que o Deus faça algo mais. Que o Mateus faça algo mais. Ele está esperando algo mais. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Depois vamos estar falando também. Uma pessoa que foi voluntária no meu Deus. Porque às vezes no momento Deus dá para nós palavras que Ele traz para nós, que a gente olhamos com uma necessidade que nós temos. Amém. E Ele falou da espera do ministério, que Paulo foi entender. Paulo, mais habilidoso para ele mais capaz para o mais ousado, mais impresso que ele fosse, o mais inteligente, conhecedor da teologia, conhecedor da lei judaica. Ele não poderia levar o ministério sozinho. Ele precisava de cada um. Ele precisava da ajuda de Cristo. Ele precisava da ajuda de Barnabé. Ele precisava da ajuda de Timóteo. Ele precisava da ajuda de Tiago, de Priscila, de Tiago, de Sábio, de Sofías. Talvez para os nomes. De formação. Eu vou falar para ele, né? Eu vou dar uma propriedade do que tem, para você voltando da espera do ministério. Senhor Jesus, eu vou ser rápido, porque nós temos um momento especial no momento também. Nós temos que preparar essa primeira pregação. Eu estou pouco confiante no coração, para poder ter ideia. Romanos 16 fala assim: e quem quer, o ministério nós precisamos. Se ele estabeleceu o para o Paulo, você treinar da frente para todos vocês da vida, só deve criar, Romanos 16, só deve criar meu cooperador,
na casa dele, só vai eu só vai Maria, que muito trabalhou com nós, só vai Rosa, só vai Júlia. Eu falei que o Espírito Santo vai jogar dentro da porta da unidade de mim, só vai criar, meu direito amigo do Senhor, meu amigo, ele precisava, só vai ao banco, que é nosso cooperador de Cristo, e também o amado Sérgio Nath, só vai a Pérez, aprovado de Cristo, só vai a Aristóbulo, só vai a Herodiano. Imagina você a uma elogião da festa da fazenda, só da fazenda, 12, tripleira, triposa, a qual trabalharam no Senhor, só vai a gente para a festa, que também trabalhou no Senhor, só vai a Rufo, só vai quem era eleito do Senhor, igual quem estava na igreja também, você também descia, e também foi o Paulo, só vai a Cícero, Fregonte, Fábio, e os irmãos que na casa dele, como é Paulo, Júlia, Leo, Olimpa, só vai a todos com o nome do Santo. Essa é a nossa ainda que o Senhor não seja mencionado uma única vez, que seja lembrado que você está cooperando com o Senhor. E Deus, irmão, obrigado. E Deus, a nossa pregação. Nós não podemos. Daí, novamente, já depois de 3 versículos, o último versículo agora é que nós nos fazemos orações, partiu. Olhando mais uma vez as minhas que nos agrada. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dor e de sabe o que é padecer. E como um de os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Desprezado. Rejeitado. E sabia que isso não é outra conversa? Isso é a última conversa. Você não tem essa pessoa. Quando ele pergunta o que ele não tem, ele não é só o que você dizer para ele. Ele quer ver Jesus. Ele quer saber quando você volta para casa. Ele quer saber quando você está no seu trabalho. Quem que viu isso? Eu creio que também. Revela adianta de não houve nenhum homem, nenhum, na face da terra, que foi tão desprezado como o Senhor Jesus. Você já percebeu, irmão Tiago Nazaré, como nós gostamos da glória dos homens, dos nossos semelhantes? Independente da sociedade, nós estamos agora com décadas políticas. Vocês conhecem alguns candidatos, pessoas que estão no norte. E você vê pessoas com bandeiras levantadas. Pessoas que vêm com sol quente. Pessoas que brigam com seus parentes, alguém para nós tem candidato. Pessoas que afastam dele, porque para o nosso candidato, que era aqui, subiu os chineses, subiu o painel do Senado Federal, da deputada, do senador. As pessoas brigam. Não olha para ele. Ele é corrupto. Todo mundo viu. Deu tiro para os homens. O rei Roberto Carlos. Deu tiros. É a fé. O momento que nós pensamos ao rei dos reis. Nós não estamos com tanta paixão. Não é verdade. Não estamos com tanta paixão. Nós estamos com muita dor na boca. Um dia eu
obrigado por exposição pública aqui. Me expôs publicamente. Eu estou me imaginando tudo para final, até a sua palma é complicada. Irmãos, mas eu falo para os irmãos. Amém. Então, eu sei que eu desafio alguns negócios para mim. Uma ideia que eu tenho. Que é por isso que ele está afinado. Mas alguém muito do seu lado. Continuarei com Deus. Se eu conseguir usar toda a pregação, aí eu vou ter que levantar e para ajustar. Então eu não sinto só pessoas. Eu deveria estudar essas pessoas. Nós brigamos por elas. Nós lutamos por essas pessoas. Não importa. Mas passamos tempo ali observando o treinamento, vai ter tudo que aquela pessoa faz, com quem pegou, com quem ficou, com quem fez. Nós fazemos isso. Porque nós gostamos da glória para os homens. Mas este, que era desprezado e o mais rejeitado, deve continuar sendo assim hoje. Mas ele continua a ver que eles vão ser rejeitados. Todos cristãos, nos sábados das noites, seu povo vão para a cozinha. Se a gente visse voltar agora para a rua, para Deus, eu não estou rejeitando a ti. Eu não estou te desprezando. É que eu vou continuar essa fina de desprezar o Senhor. Ele chegou no determinada cidade de Nazaré. Ele curou um endemoniado que estava muitos anos manipulando as pessoas, cheio de demônio. Ele viveu no cemitério, ele estava de mortos. E Jesus libertou essa pessoa. Ele libertou essa pessoa. E muitas pessoas vão ficar felizes, vão se render, é para entregar totalmente para ele. Mas sabe o que fizeram para ele? Sabe o que fizeram para ele? Fizeram para ele? Nós não te queremos aqui. Vai embora. As pessoas são corruptas. E nós oramos. Nós oramos. Os senhores são Deus. O que nós vamos fazer com Jesus? O que farás tu de Jesus? O que farás com Jesus? Vamos continuar desprezando a Jesus? Está na hora. Quem creu? Amém. Ele foi rejeitado pelos políticos, subestimando a verdade, ficaram de um lado para o outro. Não, Pilatos, se eu não quero, não estou me entendendo, não estou para você. Aí chega um ponto que o outro não consegue mais resolver, vai tentar atender a demanda do povo. Você é a questão que você quer. Ele deve falar de Jesus. Uma pessoa que está. Uma pessoa que sabe o que é. Ele você quer que eu faça comigo? Não tem opinião própria, não tem decisão, não tem sentimento, não tem convicção. O que você quer que eu faça com Jesus? Você está procurando fazer, eu vou fazer com Jesus. É multidão, eu vou. Não, você vê desprezo não porque você já pediu alguém que tem desprezo na sua vida? Alguém que tem desprezo aqui? Imagina, eu fui direto para baixo do nosso período, com a minha mão esticada, a gente pega e vira o rosto. Eu não sabia você imagina a dor que você sente. Você vai falar com uma pessoa, e a pessoa vê o rosto da pessoa. Como é que você sente? Então, na hora de nós olharmos, ou vamos continuar assim? Eu queria uma queda, nós não chegamos lá, cadê aí? Não chegamos
que eu posso ouvir, tem como seguro. Eu falo da minha vida, falo da minha família, falo da minha família, falo do meu pai, falo da minha mãe. Eu lembro dos irmãos que estão em parte aqui, eu lembro dos irmãos que estão internados, eu lembro dos irmãos que estão com a perna fraca, que não conseguem ir mais. Olha que está dentro. Um desafio para nós, hoje à tarde. Vai essa pergunta. Quem veio na terra? Sim. Olha, lembre-se de alguém que puser na cadeira de hoje. Lembre-se de alguém. Essa pessoa que tem no seu cabelo, nós podemos mudar hoje. Mas tem que ser hoje. Hoje. Não precisa ligar para ela. Bate na porta dela. Bate na porta dela. Eu vim visitar você. Essa pessoa que tem no seu cabelo. Aí quando você falar, eu leio para ela. A gente vai ter agora para você. E você levantou. Eu era secretário na região do som. E demonstrou que é muito duro. Muito duro. No final do versículo 3. E B, então, fizemos caso. Sabe o que quer dizer que não fizemos caso? Se ele está na reunião, beleza. Se ele não está na reunião, continua do jeito. Nos direitos de não fazer caso? Se a pessoa está presente, também. Se não está presente, faz. No mínimo. Eu vi para gente tem menor sentido. Eu vim para a reunião, e a reunião não precisa correr da mesma forma. Não faz para mim. Eu estou aqui, o senhor me ama. Não faz. A pessoa que eu digo, ela não vai ser caso dele. Vamos dar fazer caso dele, irmão. Vamos dar certo. Nós temos que realmente aí nós vamos para a vamos pedir no Senhor. Vamos pedir no Senhor. Nós não podemos fazer pouco caso da nossa condição espiritual pessoalmente. Não conseguimos nos sentir confortáveis, sozinhos, não podemos se achar confortáveis. Nós não podemos voltar para casa com a mesma nós precisamos sentir no nosso coração, Senhor, o fulano não veio a reunião. Me leva a pessoa. Prepara para a minha vida. Eu preciso de alguém. Eu me ajudo. Eu preciso disso. E vamos fazer isso. Vamos buscar esses irmãos. Vamos orar por esses irmãos. Vamos orar por eles. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a manhã. Amém. Nós podemos glorificar o teu nome. Amém. Pedimos a sua infinita misericórdia. Amém. Deus faça-nos fazer na terra. Amém. Faça-nos sentir o teu pecado. Amém. Deus, quanta santidade. Amém. Somos carentes dela. Amém. Que o Senhor possa perdoar essa manhã. Amém. Perdoa o pecado da comida. Perdoa o pecado da mentira. Amém. Perdoa o pecado da hipocrisia. Amém. Da nossa frieza. Amém. Da nossa indiferença. Amém. Perdoa a nossa mãe. Amém. Nós temos uma pregação. Amém. O teu sangue. Amém. O teu sangue que representa. Amém. Ele é suficiente. Amém. Para darmos. Amém. O que posso pecar. Amém. Ele é suficiente. Amém. Para levar a minha consciência. Amém. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus, salva nossas almas. Amém. Salva nossas almas. Amém. Salva o machado de nós. Amém. Salva os almas que nós não puderem sair. Amém. Esse problema de desistir. Amém. Aquele problema de desanimar. Amém. Desembaraçados. Amém. Vamos caminhar. Pela nossa presença, pelo teu amor. Amém. Através de cada um de nós. Amém. Possamos ir para essa voz do coração. Amém. Que o Senhor possa crescer novamente. Amém. Agora nos
cada um de nós. Coração que não conhece. Não internet. Porque nós temos na pregação. Nós queremos o teu braço. O teu braço é revelado para nós. Salva-nos. A dedicar-nos a vocação, o chamamento. Eu te chamei pela terra. Esse chamamento ele não veio ser através de povo. Esse chamamento ele é um chamamento celestial. Ele veio do céu. Foi o Senhor que chamou. Em nome do chamamento. Em nome do chamamento. E restaura. A espera desse ministério. Restaura nossa condição espiritual. Nossa presença para ti. Toma cada um de nós. Toma nossa família. Toma nossos filhos. Os irmãos e irmãos. Toma eles. Restaura esse ministério. Nós queremos cumprir o teu propósito. Nós queremos expressar o Senhor. Mas o Senhor não nos ajudar. O Senhor não estiver conosco. Nós nada podemos fazer. Ainda queremos fazer muitas coisas. Nós não teremos nenhum problema. Por isso, o teu braço seja revelado. Isso toma o conhecimento. Todos possa ter compaixão. Senhor Jesus. Eu sou igreja do Brasil. Nós queremos salvar. Tão precioso para nós, tão rico, amável, singular. Aleluia! Na verdade, não é
Amém. Ele não sabia explicar a novidade dessa experiência, ele foi lá no Senhor. Mas ele não se acabou também nesse caso. Ele foi tentar viver essa vida nova, errando que não aconteceu, podendo que não aconteceu para alguns também, mas ele não tinha uma espera de contribuir com aquilo que aconteceu. Amém. Então, também, isso hoje nós estamos na mesma condição. Nós temos o Senhor da nossa vida, graças a Deus. Mas a gente não sabe lidar com essa vida, a gente não sabe viver totalmente no Espírito. Mas o Senhor nos deu um certo, nos capacita. Amém. Ele possibilita essa experiência. Amém. Então, assim, é um chorar pra gente, né, na verdade, porque eu estava compartilhando no pequeno grupo, que a gente se confronta o tempo todo. Sim, mas essa vida tão poderosa, tão rica, porque a gente fica, né, sabe pra gente se preparar. Não foi pra ser só mais um. Mas não estava na cabeça da luz, né? Isso é um momento para que essa vida se expanda, né? Onde a gente não deu realmente sentido pessoal. Não sei se essa nova aliança, não sei se essa vida que é muito além do que eu já vejo, né? Eu tenho questões muito mais. Mas isso tem uma pessoa, né? Que é pessoa no ambiente. Nós não podemos desprezar esse ambiente. Amém. Por mais turbulento, por mais dificuldade que tenha de estar, ainda é o melhor lugar para você dar essa felicidade, né? E não é só assim que nós estamos tendo, né? Não é só assim que aqui fala com mulher mais jovem, assim que fala assim, conseguir fazer esse direito. Amém. Não é só assim que vai fazer, né? Somos muitos, né? Então, nós não podemos ter a pretensão de querer dar conta sozinhos, né? Então, realmente, muito pouco. E cria esse menor mesmo, mas esse menor que tem um lugar em que alguém vai tirar uma semana, vai se ensinar, não importa, quanto que importa, vai ter hora que você vai estar caído, vai estar pensando no olho mesmo, e a pessoa vai embora, levanta, né? Ninguém tem que estar cair da onda também, mas Amém. para nos ajudar. Vamos chamar da hora, vamos chamar para visitar, vamos chamar para frente do café. Então, isso aí que é hoje, espero que possa ser no passado. Hoje é a nossa. Amém. O ministro, né, da nova aliança, ele, o princípio dele, a base dele é o Senhor. Nós temos que ser pessoas que gostam. Se todos têm um mentor, nós vamos ter esse e vocês também na questão de Pedro, né? Aí primeiro não fala de Paulo, né? Que Paulo, ele em nenhum momento enfureceu, né? Não, Senhor Jesus, não aconteceu isso, né? Porque Paulo não enfureceu, ele não falou aqui nesse princípio, né? Não é por isso, mas graças ao Senhor. Mas aí vamos ver, né? Ele enfureceu, aleluia! Então, assim, aí, mas o Senhor foi para aquele Pedro, né? O Senhor foi enviar a salvação, né? Renovar Pedro, né? Renovar o tratamento de Pedro, né? E a minha pergunta, Senhor, vem aqui, né? Me renova aí, me visita aí, Senhor. Ó, Senhor, eu comecei lá, eu que demorou o Senhor ir para Pedro. E não se me fala que foi 2 dias, né? Ele chegou mais feliz. Então, eu preciso, Senhor, outro logo, né? Porque o Senhor chega logo, porque ele chegou mais 2 dias e renovou. Então, o Senhor era totalmente o chamamento, não precisa se renovar. Amém. E outra coisa que eu falei, porque quando ele chegou, ele se habilitou, ele falou, ele deu de comer e renovou o posicionamento de Deus. Amém. Né? Irmão, o que eu preciso chegar também? Aí, continuou falando com isso. Eu pensava que ele não chegar em casa e orar. Eu posso orar, porque o senhor precisa de outro, né? E eu tinha ouvido, né? Eu subi orando, não, eu preciso disso. Eu sei qual é a
problema da igreja é grande coisa. Amém, amém. Porque tem essa nossa Bíblia que diz assim, não, Deus não tem palavra, eu apago boas, mas eu não posso comprar, eu vejo na minha vida, mas melhor eu não tenho. Mas não é. Vamos lá, nós devemos sempre ter ouvir a palavra, porque o Senhor prometeu, né? Talvez na palavra que eu li essa semana, não vejo eu vou ter, né? Em Isaías 35, fala assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torne, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao Criador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que há dele nele. O Senhor prometeu que a palavra que sai da boca dele não voltará vazia. Ou seja, a palavra nós ouvimos e não tivemos ação. Uma hora, nós vamos ver. Amém. Então, igreja é o Senhor, é serviço em nós. Amém. Aquilo que a gente pensa que não vai ver nada, que nós não estamos dando resposta ao Senhor, a palavra ficou. Amém. Então, uma hora não é assim. É um lado, é uma parte. Né? A outra parte é os irmãos que têm alma, né? Como Paulo fala assim, quando reunimos, né? Tem mais rápido, tá? Vou dar uma menção. Paulo fala assim, quando reunimos, um tem salmo, outro tem canto, outro produz. Cada um tem uma coisa. Então, normalmente cada um tem uma coisa. Mas tem aqueles que não têm. Então, os que têm, graças a Deus que você tem. Amém. Você que tem alta capacidade, graças a Deus que hoje você tem. Amém. Então, normalmente, né? Normalmente, falta misericórdia naqueles que têm. Vou repetir que eu sei que eu tenho. Normalmente, falta misericórdia naqueles que têm. Porque se nós olharmos para toda a vida cristã, nem sempre nós temos. Às vezes se acha como que sempre tivemos. Eu já queria que ter, né? Ter transformado uma exaltação, um coração. É que é algo para utilizar e demais. Então, os irmãos que têm, graças a Deus você tem. Então, de Deus você tem. Agora, é preciso ter misericórdia os que agora e que hoje não têm. Eles vão voltar para eles. Amém? Amém. Então, para dizer que misericórdia significa deixar passar. Misericórdia, deixar passar. Deixar passar é um bom tempo, porque se fala assim, misericórdia e perdão é um pecado. E nem sempre que a gente deixa passar é pecado. Então, deixar passar não é respeito. Misericórdia é deixar passar. Deixar passar é o direito. Então, só tem misericórdia que já foi algo de misericórdia. Sim. Se você nunca foi algo de misericórdia, se você nunca precisou que alguém deixasse passar algo para você, é claro que você vai ter misericórdia. É bem provável que você não precisa, porque tudo que você precisou fazer, você fez. Se você não trouxe misericórdia de ninguém, é normal que você esteja sem misericórdia, junto, existente. Mas isso aí não tem. A palavra do Senhor é só um marco. É melhor um marco do que nada. Ou seja, se
fica claro que não é um mapa. Mapa, ele tem que dar um destino, não sei como chegar lá. Então, para que se diga, não, eu fui em tal lugar, eu não sei você. Mapa é uma coisa, entendeu? Então, nós ganhamos a palavra. Agora, é no dia a dia que nós vamos fazer. Tem um projeto de tudo. É isso. Olha, dia a dia. Estava necessidade de semana, né? E o Senhor falou assim, eu, né, porque eu não, eu casada desse local aqui desde o começo, né? E eu gosto de ver como cada um da igreja chegou aqui, né? E aí o Senhor falou no meu coração, gosto de uma pessoa, lá tudo para essa pessoa, se eu perceber no meu coração, que essa pessoa fez por mim, eu vou fazer. E aí o Senhor começou a me falar assim, nós percebemos quanto nós devemos, né? Aí o Senhor falou, o que eu quero? O que eu quero da igreja? Aí ele disse, o Senhor só quer ver o Jesus. Eu só quero que eu venha para cá. Porque a partir do momento que eu estiver aqui, eu vou vir. E a palavra é a água, vai entrando e vai lá. E aí o Senhor me falou, olha, você, às vezes, você nessa fase, uma comparação, né? Se eu estiver bem, eu ponho a minha, eu sento nessa cadeira. Se eu estiver com a minha vida financeira bem, eu sento nessa cadeira. Se eu estiver com a minha vida familiar bem, eu sento nessa cadeira. Se eu tiver um emprego, eu sento nessa cadeira. Se eu tiver filho, eu sento nessa cadeira. Mas se não tiver nada, nós não vamos sentar nessa cadeira. É o Senhor que manda, eu estou falando. Porque cada um de nós, eu posso citar cada um de nós quem é, né? Quem era um de nós, né? Eu era moral no Brasil de 2 pontos. O Natal morava no prédio pequenininho. A Ana Paula também, não tinha emprego, não tinha marido, não tinha filho. A Gracinha, com 41 anos de idade que ela tinha, talvez tenha um filho com uma filha, mas Deus abençoou com uma filha. Irmão, a lei, olha, eu enquanto fui cansado, eu era necessitado, eu chorava, porque eu vi a lei casar, e vi as 3 filhas para mim. Como você soube que é criança? Então eu digo que você está pensando. Eu falo assim, irmão, que está bem, né? Está bem, filho. Bem, naturalmente. Porque se você for olhar, você
todo. Cai tudo, cai, porque a gente está lá pedindo. Quando Deus quiser, depois a gente fica de novo com a roupa e Deus tira. A gente volta de novo para essa vida, a gente diz que Deus me deu, que Deus me buscar, que Ele me deu. Hoje eu trabalhei tudo horas. 2 horas de noite, só dormi 2 horas. Era para gente ficar comigo lá na minha cama e segura eu falar. É tudo que eu sou, minha filha.
mostrava. Aí eu falei, doutor, eu estou assim, vai parar. Aí parar, aí eu dei uma parada, a cara já embaixo. Quando você tem que fazer 20 minutos de reanimação, porque eu quero ter que comprar 20 minutos. Pegando para porque você não pode falar, isso é a regra. Quando estava na terceira, eu estava fazendo a fita para colocar no meio dele, porque eu sabia que já estava morto. Aí, eu falo assim, nossa, mas eu falei, doutor, quando vê quem já você já está morto. Você já está morto. Então nós podemos chegar num momento que continuamos a andar, nós tão mortos, que o espírito já não reage. Então isso eu tenho que falar para a igreja. Sabe que os irmãos precisam reanimar a gente, porque o lugar mais tranquilo que a vida da igreja. Não tem não. Mesmo que você não tenha dificuldade, você vai estar pensando no irmão que está lá, no irmão que está em dificuldade, no irmão que está em ruim. É uma verdade. Porque a vida da igreja, eu estava vendo o que está sendo para mim. Porque está sendo passando na porta errada. É porque nós temos que ficar voltando. Nós temos que ficar voltando. Não é? Sempre nós temos que ficar voltando. Sempre que nós devemos continuar perto da casa, nós temos que ficar voltando. Sabe? Por quê? Eu tenho que dizer para a igreja, nós precisamos avançar. Eu estou dizendo aqui diante do Senhor. Quem quer ouvir, que ouve. Mas o Senhor tem nos abençoado. Porque essa carreira não pode estar. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Amém. Graças a não espírito parece para mim que será uma mão. Não há mais um esforço que é ficou feito não. Eu vou ter uma alta espírito sobre a oferta mulher abstrair toda a vida e eu começo a iluminar porque muitas vezes ficam mente, mas não querendo realmente focar no Senhor verdadeiro. A gente fica muito despreciando. Então, a gente lê, mas a gente deve ter muitas palavras de Paulo, porque são todas baseadas em experiência. E muitas vezes a nossa vida é só baseada em palavras. E a gente fala, a gente ouve e a gente só repete. A gente nunca faz. O Senhor realmente tem que ser comigo. E aqui em Hebreus, fala assim, tendo pois irmãos, imperfeitos para entrar no Santo Santo, pelo sangue de Jesus, perdoou e vive o caminho que comparou com a fé, isto é, pela sua carne, e teve grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemos, com sincero coração, em plena certeza de fé, em coração purificado de má consciência e lavado do corpo com água pura. Guardemos a profissão da esperança, sem vacilar, pois sim, seja a promessa que é uma da vida, é uma vida, palavra pobre, não colocarmos no Espírito, não colocamos o Senhor, para conseguirmos sair toda a eternidade, toda a plenitude, sem sair. Amém. Quando foi ela que me separou, antes de fazer, me chamou pela sua graça, a prova de revelação em mim, para que eu
né? Alternadas para pegar o